Hoje eu recebi alguns dividendos, então vou fazer um aporte novo na minha carteira. Então, o meu objetivo aqui é avaliar com vocês a minha carteira, definir onde eu vou aportar esse valor, explicar o porquê eu vou aportar, né? Explicar para vocês a minha tomada de decisão, estrategicamente por que eu vou fazer aquilo. E vou aportar, né, o aplicativo em tela para vocês poderem visualizar o passo a passo de como eu estou fazendo. Vamos lá? Primeiro, para ter a tomada de decisão, preciso analisar como está a minha carteira hoje. Não é mercado, é como eu estou. Então, baseado nas minhas necessidades, na minha realidade, eu vou definir onde eu vou me posicionar. Ah, Danilo, mas você não olha o mercado? Sim, eu avalio o mercado também, mas isso precisa ser sincronizado. Não basta um lado estar disponibilizando algo que eu não vou suportar. Tá? E não basta eu querer algo que está muito caro lá. Então eu preciso encontrar esse equilíbrio aí. Então como que é feito? Vamos lá. Aqui como eu vou fazer a avaliação na minha planilha de Excel, aqui onde está minha carteira, tá? Entre os meus fundos, olha só, o que eu tenho aqui? As minhas ações. O que eu tenho? Ah, tem uma valorização aqui de 14,9%. Quando eu olho aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para tentar enxergar tudo numa tela só. Vamos lá, aqui. Olha só, então quando eu avalio ações, a minha teve aqui uma valorização de 14,9%. Quando eu olho fundos imobiliários, 3,1%. Danilo, mas por que valorizou apenas 3,1% e teve uma rentabilidade de 14%? Porque paga dividendos mensais, né? Ah, mas por que a ação valorizou 14,9 no final com a rentabilidade deu 19,7? Também porque paga dividendos. Não são constantes, não são mensais, não tem previsibilidade, mas também paga. Então, no final, acaba sendo a rentabilidade maior. Enfim, então, o meu ponto de atenção que eu quero que vocês observem é aqui, na coluna J, tá? A variação. Então, eu estou observando primeiro que eu tenho uma oportunidade, caiu criptomoeda, 21% de desvalorização. Criptomoedas não pagam dividendos mensais, nem em momento algum, é apenas questão de valorização e especulação de mercado. Seria uma oportunidade inicialmente, porém, se vocês avaliarem aqui a minha distribuição, a minha meta em criptomoedas é 3%, são 3%, e hoje está em 3,8%. Pode ser uma oportunidade, porque está lá embaixo o valor. Se eu aplicar esse valor aqui agora, quando subir dá uma catapulta e vai valorizar muito, eu vou poder faturar bastante. Porém, como a minha meta já passou, Bitcoin, eu entendo que eu tenho que ter só um pouquinho de risco ali, tiro, porrada e bomba, como dizem, né? Não quero me expor tanto. Não tem item fundamentalista, não tem como estudar, então prefiro não me expor, prefiro não correr esse risco. Então, os 3% seria o meu limite, já está em 3,8%, para por aqui. Já apertei um pouquinho na semana anterior, vou segurar, não é meu foco. Então, eu quero avaliar o que eu tenho potencial de valorização. ETFs, Danilo. ETFs, então, teve uma desvalorização de 2%. Quando você olha aqui na minha distribuição da minha carteira, a minha meta para ETF eram 22%. Está em 11,4%. Opa, desvalorizou e está abaixo da minha meta de distribuição. Então seria o local, o cenário ideal para poder entrar em ETFs. Sim, mas avaliando a minha carteira não vai ser a minha definição. Por qual motivo, Danilo? Nas minhas ETFs, vou compartilhar com vocês, eu fiz uma cagada, tá? Eu adquiri aqui uma coin, aqui são as 4 ETFs que eu tenho. E essa coin caiu muito, desvalorizou demais. Primeiro momento é aquele erro de principiante, né? Ah, paga dividendo muito alto mensal. Ok, mas ela está lastreada ao Bitcoin. Você pode ver aqui embaixo que o Bitcoin caiu. Se o Bitcoin caiu, a coin também cai. E quando ocorrer uma eventual valorização, ela não sobe tanto como o Bitcoin, porque ela envolve uma estratégia de opções, enfim, é uma característica da coin que eu não estou disposto a aportar mais nela. Vai ficar aqui, não vou vender, porque ela paga um bom dividendo, mas eu tenho um pouquinho. E as outras ETFs que eu tenho, o ouro está me salvando, né? Valorizou mais de 36%, quase 37%. Só que meu patrimônio nele é baixo, tem R$ 213 apenas aplicado. E na AG11, SPXB11, que são relacionadas às empresas americanas, mas as empresas americanas estão numa alta histórica. Então, não sei se é o momento de investir em ETF.
eu não vejo que esse potencial de valorização exista neste momento. Então, mesmo com essa desvalorização que eu tive na carteira, mesmo estando abaixo da minha meta, ainda está na metade, né? Sigo um youtuber que eu adoro, Léo Alves, Geração de Dividendos, e eu sigo realmente o conceito, a regra dele ali. Dobro ou metade. Toda metade, por enquanto, vai ficar aí. Então, restam ações e fundos imobiliários. Danilo, como você vai definir qual aportar? Ações já valorizaram demais, fundos valorizaram menos. Porém, as ações são mais voláteis, podem subir mais, podem cair mais também. Qual que é a minha expectativa? Com a queda da Selic, fundos imobiliários de tijolo devem valorizar bastante. As ações também devem valorizar bastante. Então, são dois pontos interessantes que tem aí prevista essa queda da Selic, da taxa de juros. Então, são dois itens a serem avaliados. Quando eu avalio a abertura, né, se eu avaliar as minhas ações, todas já tiveram uma valorização interessante. E quando eu venho para minha carteira de fundos imobiliários, eu tenho oportunidades. Por exemplo, eu aportei recentemente no FATN11, tá? Que é um fundo de laje, está numa cotação aí atual de 87,05, porém eu paguei 89,31. Ela teve uma desvalorização de 2,5%, mas tem uma alta liquidez. Esse dividendo yield que tem de 12 meses aqui não é um item que eu considero agora, porque existem variáveis que você tem que ler e entender no relatório gerencial. Então, ela o patrimônio dela é baixo na minha carteira ainda, a vacância é baixa. O P sobre VP, primeiro, né, para quem não sabe o que é vacância, quer dizer que 1,59% das lajes, ou seja, aqueles prédios chiques que existem lá na Faria Lima, normalmente em São Paulo, apenas 1,59% das salas estão sem alugar, estão vazias. Demais, todas locadas. Legal. Então, o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1 significa que está descontado, ou 1 seria justo e acima de 1 caro. Então, ela tem um desconto, ela tem um potencial de valorização. Então, olha só, tem potencial de valorização aqui. Ela desvalorizou na minha carteira, então pode voltar. Então, o que eu aplicar agora, quando subir, sobe, valoriza mais. Existem outros indicadores fundamentalistas. Ela representa na minha carteira apenas 4,5%. Então, eu tenho aqui um limite de algumas outras. Por exemplo, aqui, ó, o SNEL, 6,7%, que já estão acima. A minha própria planilha já está indicando, Danilo, calma aí, para minha margem de segurança, depois eu explico para vocês como que eu faço essa definição de margem. Eu preciso distribuir melhor, diversificar melhor. Então, FATN11 é uma boa pedida aqui. Como eu não tenho um grande capital para investir, para transformar em patrimônio nesses investimentos, quando você tem ação e ela valoriza muito, explode, poxa, bacana. Mas eu não tenho muito dinheiro para aportar mensalmente. E entendo eu que a população brasileira, a grande maioria, não tem muito também. Então, qual que é a minha estratégia aqui? Fundos imobiliários. Por quê? Eles têm a rotina, né? Todo mês pinga um pouquinho lá, percentual daquele valor que eu investi. Então, esse dinheiro que vai voltando mensalmente para mim, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou somar ele com o meu salário, que todo mês eu aplico um pouquinho também, eu invisto um pouquinho. Então, vamos supor, eu pego R$100 do salário. Voltou só R$10 do investimento. Então, mas eu já tenho 110 todo mês para poder investir. Então, neste primeiro momento, já que o meu valor de aporte é baixo, não tenho tanto patrimônio assim, este é um motivo estratégico do porquê eu estou definindo para a parte do FATN11. Danilo, mas você definiu FATN11 apenas por olhar dessa forma? Não. Eu iniciei pela análise da minha carteira, a alocação macro, tá? Os indicadores que eu tenho na minha carteira, na minha planilha. Porém, eu já fiz a leitura do relatório gerencial e alguns pontos importantes que é bacana você observar. Vou compartilhar com você para você entender. Primeiro ponto, pessoal. Se você avaliar aqui o site do Investidor 10, o FATN11, ele está no último ano aí, olha como que ele está valorizando. Começou ali com 67, 66, tá? E chegou a 87. Danilo, você falou que os fundos imobiliários não valorizam tanto, não são tão voláteis quanto ações. Por que valorizou tanto? Tem muita situação envolvida, tem particularidade dentro de cada fundo, tá? Porém, este aqui, as lajes sofreram muito, e com essa questão agora primeiro, né, quem sofreu, quem caiu, a tendência é levantar, né?
E com a questão da tendência da queda da Selic, que pode valorizar o patrimônio desse fundo imobiliário, indicando que ele já está descontado, eu tenho a expectativa que ele ainda possa subir. A distribuição, o FATN, esse é o relatório gerencial dele, tá? Ele está indexado aqui em 43,35% ao IGPM, tá? Então, Danilo, pensando nesse indexador, no IGPM, é possível que ele dê uma alavancada aí no fundo, possa melhorar o valor dos aluguéis. Sim. Pensando no que o preço sobre o valor patrimonial já está baixo, pode subir. Sim. Contando que na minha carteira ele caiu, ele pode valorizar, tem a possibilidade? Sim. Então são vários itens que eu estou cercando. Outro ponto. Ele paga aí aproximadamente 80 centavos de dividendo ao mês, tá? Mas vamos conhecer os fundos, o que eu tenho dentro desse fundo, tá? Olha que bacana aqui. Porque todo mundo fala, paga tanto por mês, é isso que eu quero. Não, você tem que conhecer. Olha os prédios que pagam aluguel para o fundo imobiliário, tá? Então, esse edifício Plaza 1, Business Center, GC Square, Network Empresarial. Então, cada empresa que deseja alugar alguma sala nesses prédios fecham um acordo, fecham um valor mensal para poder pagar ao FATN, que ele repassa um percentual desse lucro para nós cotistas mensalmente. E tem muito prédio aqui, é muito bacana você conhecer esses ativos aqui, ó. Ele tem uma característica diferenciada, não é qualquer tipo de prédio. Olha que interessante. Olha essas salas aqui, gente. Sala de reunião, edifício Érica, Business Center, Conselho Paranaguá. Normalmente ele tem contratos atípicos. O que são os contratos atípicos, tá? Ele vai lá e fecha um acordo com o Danilo. Danilo, você quer usar o meu prédio? Pode usar. Porém, você vai usar 3 anos, o valor é esse, o indexado é GPM, que é X. E se você sair antes de finalizar os 3 anos, usou um mês já quer sair. Pode. Só que o contrato atípico, ele faz com que o inquilino, quem está ocupando este prédio, ele vai precisar pagar os 3 anos à vista, tá? Esse aqui é meu distribuidor que eu uso na planilha. Se você avaliar hoje, o FATN ele está com um valor de 87,05. Foi o que ele fechou o mercado ontem, tá? Ainda não abriu o mercado hoje. Desses 87,05, eu joguei aqui na planilha. Eu vou comprar aqui 4. Já mostra aqui que eu vou ficar devendo, né? Vai faltar R$ 28. Porque eu tenho só R$ 319,68. Vou tentar 3. Ótimo. Sobraram R$ 58,53. Não dá para comprar mais um. Normalmente eu tento completar para comprar o quarto e não sobrar nada na minha carteira. Mas uma outra estratégia que eu uso é, eu também vi possibilidade, que não vou explicar nesse vídeo, de poder investir nessa ação, Lave 3, para consumir esse valor. Deixa eu tentar aqui 3. Dá exatamente o valor, sobram 4,35. Esses 4,35 vou deixar no porquinho do Inter aqui para poder, né, para poder segurar ali, acumular e fazer um aporte futuro. Mas vamos lá então, pessoal, agora para o aporte, mostrar para vocês na tela como é que funciona. Disponível, você está vendo aí na tela. Vamos aqui em investir. Este valor aqui, investir novamente. Eu vou investir nesse terceiro quadradinho aqui, ó, ações, fundos imobiliários, BRs, ETFs. Aqui eu vou colocar então o FATN11. Achou ele aqui, ó, 87,05. Quer comprar ou vender? Quero comprar. Estou aportando. Quantos eu vou comprar? Avaliei aqui na minha planilha agora. Seriam 3 que eu coloquei ali. Deixa eu avaliar aqui na minha planilha de novo. 3, exatamente. Eu tenho a opção, quero comprar mercado? Se o mercado abrir aqui, sei lá, estou pondo o valor de 87. Não sei, se o mercado abrir 87,05. Se o mercado abrir a 90, eu vou pagar mais caro. Então, eu normalmente gosto de colocar aqui limitado. Ou seja, se não for esse valor, não compro. Eu vou deixar um pouquinho, que eu gosto de ganhar centavos. Sou pobre, gente. Eu vou pôr aqui 87,02. Talvez abra em 85, mas meu limite é 87,02. A validade, tá? Eu gosto de colocar aqui uma data específica, deixar aqui por algum período tentando fazer essa compra. Vou deixar aqui até o final do mês, dar um OK. Deu certo aqui, data específica, aplicar, final do mês, OK.
selecionar. E aqui está dando então R$261,06. Deixa eu conferir na minha planilha. Ah, que eu pus mais baixo aqui o valor, então vai dar menos mesmo. Agendar a compra do FATN, 8702 eu coloquei. Então só vou atualizar na minha planilha aqui. Eu coloquei 8702. Se eu conseguir comprar esse valor, automaticamente sobram 4,44. Mas ainda vou ter que comprar só 3 dessa ação. Então, vou voltar para o meu home broker. Vem aqui de novo. Escreve LAVV3. Eu já tenho lá na minha carteira, já fiz a leitura do relatório gerencial, já conheço, tá? Só que eu tenho pouco, então eu quero aproveitar. Ela tem bons indicadores, tá? O cenário favorece, então tudo ok. Live 3 está aqui. Quero comprar. Opa, tem que pôr F aqui, pessoal, porque como normalmente é comercializada em lotes, né? Mas como sou pobre, tem que comprar F de fracionado. Compra aqui, comprar. Eu vou colocar 3. Tá, ó, 18 e 11. Eu vou colocar 18 e 6. Eu quero 18 e 6. Então vamos ali. Tipo de ordem limitada. 18 e 6. 18 e 5 também, só para ser chato. E vou limitar também até uma data específica. Também vou colocar aqui até o final do mês. E aqui vamos selecionar. Agendar compra. Confirma. Ok, então vou ver minhas ordens. Aqui tem essas duas aqui agendadas. Agora é só aguardar. Daqui a pouco o mercado vai abrir. Fecha aqui o aplicativo. E é isso aí. Ok? Pessoal, então essa foi a definição, né, do porquê que eu fiz essa compra, do porquê que eu investi. Então, quando comprar, por que comprar? É uma questão de posicionamento estratégico. Não é porque você viu um youtuber falando, não é porque nós aqui, mas como na parceria também falando, mostrando que você tem que alocar nesse. Qual que é o seu macro posicionamento? Qual que é o momento da sua carteira? Como que está a distribuição atual? Estrategicamente, você acha que no cenário macroeconômico, o que vai acontecer com essa ação, com esse fundo imobiliário? Você precisa mais da ação para esperar explodir para ver se você fica rico, ou você precisa do fundo imobiliário para pingar aquele dinheirinho todo mês e juntar mais valor e você fazer aportes maiores todo mês, né? Futuramente aí. Tenho conhecido que eles gostam só de ação porque eles fazem o trade, né? Compra hoje, subiu R$1, vende amanhã. Lucro de R$1. Só que nem sempre sobe, tem que ficar na carteira esperando um pouquinho. Então, é estratégia. Qual é a sua estratégia? Esse é o nosso ponto, é assim que nós seguimos. Por hoje, é só esse vídeo aqui, porque investir é para todos. E não esquecendo, pessoal, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente com esse engajamento aí. A ideia é essa pílula de 10 minutos para você ter apenas um direcionamento e que você comece. Precisa começar, né? Sem o primeiro passo ninguém chega no destino. Você tem que dar o seu primeiro passo para chegar naquele destino assim, renda passiva, segundo salário, aposentar antes. A gente trabalha muito, também precisa procurar descansar. Bom, valeu pessoal, obrigado, um abraço, tchau.